Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o teorema fundamental da proporcionalidade, tá? Vamos começar deduzindo o que é proporção. Proporção, ela é a igualdade entre duas razões, tá? Então, suponha que eu tenha 4 valores, A, B, C, D. A razão 1 vai ser sempre a relação com os dois primeiros. Então, sempre na ordem que eles aparecem, eu vou montar a primeira razão. Vou pegar os dois primeiros, então eu pego o primeiro com o segundo. Então, A sobre B, tá? E a razão 2, os outros dois. O terceiro sobre o quarto, C sobre D, tá? Então, sempre na ordem que aparece. O primeiro sobre o segundo, o terceiro sobre o quarto, tá? O que o teorema fundamental da proporção fala? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que nós vamos fazer? A proporção, ela é a igualdade dessas duas razões. Então, eu vou montar a minha proporção. De que forma? Vou pegar a primeira razão, A sobre B, e vou igualar a segunda razão, C sobre D, tá? Essa é a minha proporção. Pego a primeira razão e igualo a segunda, C sobre D. O que o teorema fala? O teorema fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ele quer dizer o quê? Que eu posso pegar essa minha proporção e multiplicá-la ela em cruz. O A vezes o D é igual ao B vezes o C. Isso que o teorema fundamental me fala, tá? Vamos ver como funciona isso com números, tá? Suponha que a gente tenha esses valores. O A vale 3, o B 5, o C 12. Para que exista uma proporção, ou seja, para que a proporção seja verdadeira, ele quer saber quem é o quarto valor. Quem deve ser o quarto valor? Eu vou chamá-lo de x. Lembra que eu falei? Sempre na ordem que aparece? Então, quem vai ser as minhas razões, né? O A vai ser 3 sobre o segundo, que é 5. Igual o terceiro valor, que é 12, sobre o meu quarto valor, que eu quero descobrir, que é x. Tá? Então, sempre na ordem. Ó, o primeiro é 3, o segundo é 5. Igual o terceiro, que é 12, sobre o quarto valor que eu quero descobrir, que é x. O teorema fala que eu posso multiplicar isso em cruz. Então, eu vou ficar com 3 vezes x, 3x, igual a 5 vezes 12. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, 3x vai ser igual a quanto? 5 vezes 12, isso vai dar 60, tá? Para descobrir quem é esse x, eu tenho que deixar ele sozinho. Esse 3, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, na hora que ele vai para o outro lado, ele passa dividindo o 60. E aí, eu vou fazer essa divisão. 60 dividido por 3, isso vai me dar 20. Então, tá aí, ó. X é 20. O valor que vai me dar essa proporção é o 20, tá? Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo com segmentos. Observe os segmentos de reta AB, CD, EF e GH, desenhados na malha quadriculada. O que ele fala para mim? Que cada quadrado desse tem uma unidade de lado, ou seja, cada espacinho vale 1. Verifique se nessa ordem são segmentos proporcionais, ou seja, se as razões entre cada par de segmentos são iguais. Ou seja, nessa ordem aqui, ó, AB, CD, EF, FG. Então, vamos ver quanto vale cada pedacinho desse, ó. Quanto vale o AB, ó? Ele não falou que cada espacinho vale 1, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3. O AB vale 3. O CD vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O CD vale 9.
O EF, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. O EF vale 4. E o GH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui vale 12. Para formar a proporção, o que vai ter que acontecer? AB sobre CD vai ter que ser igual EF sobre GH, certo? Então, vamos ver as medidas. O AB a gente viu aqui que mede 3. CD a gente mediu 9. EF a gente viu que vale 4. E GH a gente viu que vale 12. Será que isso é verdade? Vamos ver. O teorema não fala que a gente pode multiplicar em cruz? Então, vamos multiplicar em cruz e ver o quanto dá. Ó. 3 vezes 12 tem que ser igual a 9 vezes 4. 3 vezes 12, 36. Igual. 9 vezes 4, quanto que é 9 vezes 4? Também é 36. Ou seja, essa igualdade é verdadeira? Isso é verdadeiro. Se isso for verdadeiro, quer dizer que eles são proporcionais. Tá? Porque eu cheguei numa igualdade que é verdadeira. Se acaso eu tivesse chegado num caso aqui em dois números que são diferentes, aí eu não teria segmentos proporcionais, ok? Vamos ver mais um exemplo. Certa empresa de entregas dispõe de rotas a 400 quilômetros e 700 quilômetros de distância da unidade sede. Resolveram acessar também locais de 1.200 quilômetros da sede. Estão planejando mais uma ampliação, desde que a nova distância seja proporcional a essas três opções já existentes. Qual será a nova distância? Então, essa distância eu vou chamar de x, e essa distância tem que ser proporcional, tá? Então, o que eu tenho minhas medidas? A primeira, 400, sobre a segunda, 700. Tem que ser igual. Já que ele está falando que é proporcional, tem que ser igual. A terceira, que é 1.200, sobre a quarta, que eu quero descobrir, x. Vou multiplicar em cruz para descobrir quem é esse x. Então, vai ficar 400 vezes x, 400x, igual 700 vezes 1.200. Vou fazer essa multiplicação aqui. Então, é 400x igual 700 vezes 1.200. Você vai ficar com 840.000, tá? Esse 400 que está multiplicando vai passar dividindo. Como aqui no caso você tem números que terminam em zero, aqui você tem 2 que você pode cortar com 2 no de cima, tá? E aí você ficaria com 8.400 dividido por 4. Isso daqui, 2.100 quilômetros. Essa é a nova rota. Para continuar sendo proporcional, essa rota tem que ter 2.100 quilômetros, ok?